Quem foi Joseph Stalin? Eu vou resumir aqui algumas informações dadas pela professora Juliana Bezerra, professora de História. Joseph Stalin, ele nasceu em 1879 e morreu em 1953. Ele governou a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e definiu os rumos do país desde 1922 até a sua morte. Foi um comunista ferrenho e ele foi o responsável pela morte de cerca de 20 milhões de pessoas. Ele era de família pobre, filho de um sapateiro e de uma costureira. Stalin estudou por um tempo num colégio religioso, no entanto, foi expulso por difundir o marxismo. De fato, foi em 1901 que sua carreira revolucionária teve uma reviravolta. Nesse ano, ele tenta se eleger sem sucesso líder do Partido Operário Social Democrata Russo, ou Partido dos Trabalhadores, se você quiser entender melhor. Muito bem. Stalin foi preso, ele fugiu diversas vezes. Entre 1913 e 1917, Stalin foi o editor do jornal partidário o Pravda, em português significa verdade. Com o sucesso da Revolução Russa em 1917, ele foi eleito secretário-geral do Comitê Central. A partir da década de 1930, Stalin estabeleceu definitivamente o seu poder pessoal com culto à sua imagem e pelo expurgo de seus opositores, reais ou não. Diga-se de passagem que ele foi o responsável pela morte e com torturas em torno de 20 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, também para se prevenir contra um ataque dos alemães, Stalin aceitou estabelecer um pacto de não agressão com os alemães em 23 de agosto de 1939. Aqui estão algumas frases famosas desse homem que foi uma praga para o povo da Rússia e para o mundo também. Primeira frase: a morte de uma pessoa é uma tragédia, a de milhões é uma estatística. Outra frase: você não consegue fazer uma revolução com luvas de seda. Outra: nada melhor do que descobrir um inimigo, preparar a vingança e depois dormir tranquilo. Outra afirmação dele: as ideias são muito mais poderosas do que armas. Nós não permitimos que nossos inimigos tenham armas. Por que deveríamos permitir que tenham ideias? Aqui vocês podem notar nessas frases dele, nessa última frase, o desarmamento da população. Isso é uma ideia do comunismo, terríveis, como aconteceu em Cuba, aconteceu na Venezuela e em outros países. Você já ouviu a história de uma galinha depenada por Stalin? Ouça. Em uma de suas reuniões, Stalin pediu que lhe trouxessem uma galinha. Um soldado trouxe, ele agarrou-a forte com uma das mãos, enquanto a depenava com a outra. A galinha, desesperada pela dor, quis fugir, mas não pôde. Assim, Stalin tirou todas as suas penas, dizendo aos seus colaboradores: agora observem o que vai acontecer. Stalin soltou a galinha no chão e se afastou um pouco dela. Pegou um punhado de grãos de trigo. Começou a caminhar pela sala e a tirar os grãos de trigo ao chão, enquanto seus colaboradores viam assombrados como a galinha, assustada, dolorida e sangrando, corria atrás de Stalin e tentava agarrar algumas migalhas, dando voltas pela sala. A galinha o seguia fielmente por todos os lados. Então Stalin olhou para seus ajudantes, que estavam totalmente surpreendidos, e lhes disse: assim facilmente se governa os estúpidos. Viram como a galinha me seguiu? Apesar da dor que lhe causei? Tirei-lhe tudo, as penas e a dignidade, mas ainda assim ela me segue em busca de farelos.
Assim é a maioria das pessoas. Seguem seus governantes e políticos apesar da dor que este lhes causa. E mesmo lhe tirando a saúde, a educação e a dignidade, pelo simples gesto de receber um benefício barato ou algo para se alimentar por 1 ou 2 dias, o povo segue aquele que lhe dá as migalhas do dia. Te lembra algum país? Depois desta pequena exposição a respeito de Joseph Stalin, faço-lhe 3 perguntas e quero que você preste bastante atenção. Você pode concordar comigo ou pode discordar. A decisão é sua. Primeira pergunta: você é cristão, seja católico ou evangélico? Segunda pergunta: se você não é cristão, mas é uma pessoa de honra, elevada, que ama a família, tem respeito pela vida, cultiva os princípios básicos da moral e da verdade? Terceira pergunta: você ama o Brasil, sua terra, sua pátria, seu berço e berço de seus familiares? Bom, se a resposta é sim para as 3 perguntas, então no dia 2 de outubro, vote de acordo com os altos princípios da fé cristã, da boa moral e do patriotismo elevado. Vote em quem defende a preservação da família, conservação da vida ainda no útero materno, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão e a soberania da nação brasileira. Vote no presidente eleito que é candidato, número 22, Jair Messias Bolsonaro. Vote em deputados e senadores bem escolhidos de acordo com as normas da boa moral, da fé cristã, conforme nós falamos acima. Mas se sua resposta foi não para as 3 perguntas, ou seja, não é cristão, não defende a família tradicional e não ama a sua terra, a terra onde você nasceu, então vote em candidatos que defendem o comunismo e entregue seu país nas mãos dos opressores, como aconteceu com Cuba, onde o povo sofre e chora durante décadas por falta de liberdade. Como a Venezuela, onde o povo procura comida no lixo e já matou seus animais de estimação para dar comida para seus filhos. Tem havido torturas e mortes na Venezuela para quem não concorda com o regime ditatorial de Maduro. Estou me lembrando de uma das 9 bem-aventuranças ensinadas por Jesus Cristo, o maior mestre de todos os tempos. Abro aspas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus, capítulo 5, versículo 6.